Rossi levar gol em bola defensável. Primeiro gol do Cruzeiro, bonito gol, mas defensável. O Rossi não faz mais defesa difícil no Flamengo. Os companheiros continuam fazendo perguntas sobre contratação e ele não vai falar mais. Depois que ele falou aquela bobagem. Em que posição o Flamengo precisa de reforço? Que é um outro grande centroavante de área fora o Pedro? Até porque... É isso, rapaziada. Fladan React aqui, trazendo mais um vídeo top pra vocês. Dessa vez aí com a galera da mídia falando e detonando a postura do Flamengo nesse jogo contra o Cruzeiro. Vamos lá, vamos ver, vem comigo e assista até o final. Deixe seu like, deixe um comentário e se inscreve no nosso canal. Vamos pra cima. Aqui, boa noite. Jardim, desde antes da parada da Copa, você falava sobre a necessidade de reforços. Você chegou a dizer que não se importava em não vir nomes consagrados, mas tinha peças que você precisaria. A gente sabe que o elenco do Flamengo é muito qualificado, mas a gente também vê, por exemplo, a necessidade de um segundo centroavante, já que jogador desse ofício, você só tem o Pedro. O quanto a não contratação de nenhum reforço em todo esse tempo, 2 meses de parada de Copa do Mundo, mais 1 mês de janela de transferência aberta, não chegou ninguém. O quanto isso está atrapalhando você em opções para poder mudar o jogo ou para energizar mais a equipe, por exemplo, no segundo tempo, como foi hoje. Obrigado. Bem, em relação a essa análise, eu já falei, já fui bem claro. Acho que o clube tem pessoas responsáveis, quer na direção, quer no mercado. Importante é que os nossos que estão disponíveis aqui, a gente trabalha da melhor forma, arranja soluções. Eu já disse isto há algum tempo atrás, às vezes falta o Arrascaeta, fez o Lino por dentro, falta um avançado, faz o BH por dentro, a gente tem gerido da forma que eles estão cá, porque eu nem vou falar de mercado, porque isso, quando se fala de mercado, ainda por cima no Flamengo, parece que a gente desvaloriza os nossos, não. E os nossos são a base do sucesso da equipa dos últimos anos e com certeza que vai ser a base do futuro, não só deste ano e dos próximos anos também do clube. As pessoas responsáveis estão a olhar, conhecem o cenário geral e com certeza vão tomar as melhores decisões. Tem que trazer peça, pô. Os companheiros continuam fazendo perguntas sobre contratação e ele não vai falar mais. Depois que ele falou aquela bobagem, depois do jogo contra o Internacional, pedindo um meia, quando ele tem Arrascaeta, Carrascal, Paquetá e ele descobriu que foi uma virtude dele, o Lino jogando por dentro muito bem, ele não vai falar mais sobre isso, que se pegou mal lá dentro. Ele colocou o Boto numa roubada, sendo pressionado ainda mais a contratar. Aí ficou aquele desespero por conta do Almada, que não era algo, digamos assim, para o Flamengo fazer loucuras. E por sorte o Flamengo não fez loucuras. Estava disposto a se atirar numa contratação caríssima demais para esse momento, com muitos jogadores caros que têm que ser pagos. O elenco é bom, falta um centroavante sim, é verdade. Seria bom contar com um centroavante além do Pedro, mas espera aí, não foi por isso que o Flamengo perdeu. O problema é que nas coletivas os amigos ficam perguntando de mercado, tem que perguntar do jogo. O jogo de hoje tem muita pausa. Exatamente. Esse é um ponto importante. O Flamengo permitiu 24 finalizações do Cruzeiro. 24. Isso está na conta do treinador e dos seus jogadores, obviamente, né? A nossa é que não está. Obrigado, pessoal. Tá, obrigado a você. Bem, acabou a entrevista, vamos em frente, né? Realmente, ele está meio com a cara meio assim abatida e tal, vai fazer o quê? É um desastre. O Flamengo teve total domínio no primeiro tempo, não soube ganhar o jogo, não soube fazer a vantagem. E para os companheiros que estavam na rede social me cornetando, envelheceu essa sua. Não envelheceu nada, cara. O comentário sobre os gols que o Pedro perde por preciosismo nunca envelhece. Porque ele faz isso praticamente todo jogo. Todo jogo. E nenhum técnico muda isso. É até bom ter outro centroavante para, em algum momento, ele pegar um banco. Não porque está sendo poupado, porque não pode jogar sempre, mas porque está errando. E está errando por preciosismo. Ele joga pra caramba, cara. Ele é um jogador excelente, ele é muito bom. O primeiro tempo dele foi ótimo, mas não pode chegar frente a frente do goleiro. Um jogo está 0-0 e dar aquele chute, cara. Aquele chute pretencioso. Era só bater com força tirando do goleiro, ele sabe fazer. E perdeu. Por que não faz? E o Rossi não tem condição de continuar como titular absoluto do Flamengo. Não tem condição. Há de se dar uma chance para o outro goleiro. Se o outro goleiro não tem o André, condições de ser titular, por que contratar? Chuta no gol, entra, cara. Chuta no gol. É impressionante o que acontece com o Agostinho Rossi. Um negócio assim que chama muita atenção. Muita atenção mesmo. Tá demais. Sentar? Beleza, mas é muito pontual. Assim, não dá para pegar qualquer resultado do Flamengo ou do Palmeiras para pegar... E transformar isso como... E transformar isso, trazer reforços. A causa disso ser a falta de reforços. Eu teria que te perguntar primeiro,
Em que posição o Flamengo agora precisa de reforço? exatamente, assim. Que é um outro grande centroavante de área fora o Pedro? Até porque ele vai encontrando algumas soluções dentro do próprio elenco, né? Assim, Sim. quando ele não teve o Arrascaeta, o Carrascal jogou uma barbaridade. E o Paquetá pode jogar ali O também. Paquetá pode jogar. Então, exatamente. Então, Agora, assim, se ele hoje... quiser um outro meio tipo Almada pra jogar ali, Eu acho que eu sei no uma gol. posição. No Qual gol. que é a posição? do Pulgar, No gol. Jorginho joga. No gol. Ah, no gol? Ah, Mas então, alguém pra fazer sombra? Olha, O Rossi eu- alguém Ou pra tomar mas posição. é engraçado que isso não teve em pauta. Quer dizer, quando se falou tem na que trazer possibilidade um- de chegada de reforços, a gente estava falando de Alguém pra outras disputar com o posições, Rossi. estava falando muito Isso. do Almada, por exemplo. E aí é bom lembrar também, porque eu acho que o que a gente está vendo o Leonardo Jardim fazer no Flamengo ele definiu, o substituto do Arrascaeta se chama Paquetá. Porque o Paquetá é o cara que está no banco de reservas, quando começa no banco de reservas, e entra no lugar do Paquetá, e quando não foi assim, como o caso de hoje, ele começa jogando na vaga do Jorginho, ele Exatamente. tira o Arrascaeta, coloca o Jorginho e o Arrascaeta avança. Então ele tem sido esse cara. No momento em que foram discutidos e especulados, especialmente Sempre a mesma Luiz substituição. Henrique e Almada, tem um contexto da temporada. Que era o momento onde o Flamengo era eliminado da Copa do Brasil e o Palmeiras abria 8 pontos no bons Campeonato jogos, Brasileiro. algumas atuações. Não, então ali um nome de Claro, impacto também também, tem não isso. deixava de ser uma Entra na resposta conta também. midiática. Entra na Então, mas conta não, também. não, Não, mas tudo bem, mas tem aí, que aí ter você está ontem. falando, acho que é uma coisa que é importante. Uma resposta midiática, ela não deveria ser necessária Tá. para um elenco como esse. Perfeito. Você não tem que dar uma resposta midiática, você tem que falar, pera lá, eu tenho o melhor elenco do Brasil. Se o outro abriu 8 pontos, se eu fui eliminado da Copa do Brasil para um elenco muito inferior, eu preciso olhar por que isso aconteceu e certamente não é Tem um por diagnóstico. falta de jogador, não é por falta de olhar atrás, elenco. tipo assim. Tanto porque- como não foi, né? Tanto que assim, eu acho que Sim. no ano passado... 2 semanas depois as coisas já estavam equilibradas de novo. E no ano passado a gente viu o Flamengo finalmente, eu sempre disse que com o elenco que o Flamengo tinha que ser o time que se alternava ali, ganha um brasileiro, perde outro, ganha um, perde outro, ganha um, perde outro. E precisou chegar um treinador ou uma mudança de Protagonista diretoria, em eu não sei, tudo, tem que que ser. olhasse para o brasileiro da maneira como o melhor elenco do Brasil tinha que olhar, para ganhar o campeonato por pontos corridos. E ali não era o problema de falta de elenco, mas muitas vezes, quando o Palmeiras ganhou, quando o Atlético ganhou, quando o Botafogo ganhou, as pessoas falavam, mas o elenco do Flamengo, tá vendo? Vocês falavam que o elenco do Flamengo não era o melhor do Brasil. Como se ele não fosse porque ele tinha perdido o Campeonato Brasileiro. Não tem nada a ver com isso. Claro que não. Né? Não tem nada a Para ver com alguém isso. tão campeonato. forte que investe tanto quanto. Claro. Exato. Perdendo no Campeonato Brasileiro no ano em que o auxiliar do Sampaoli agride jogador, o diretor morde outro cara no shopping center. Não, e outra Aí, cara, coisa, com todo você respeito. o Flamengo ele perde os Não campeonatos tinha paz interna, né? Tá muito claro. e ele perde para quem investe tanto quanto ele. Ele tem um isso. rival. Ou ele perdeu pro Parecidíssimo, Palmeiras é ou ele perdeu na Tem época um pro adversário Botafogo. duro, assim. Acho Certo? que não é nem tanto quanto, mas são times com ótimo Sim, exato. E investimento. investiram exato. muito. E era um Flamengo, repito, o Flamengo da temporada Pro passada Atlético, foi titular. uma exceção. Esse de olhar para o brasileiro como prioridade. Sim. Foi o do Felipe Luiz. E foi Foi. da nova gestão, não da gestão do Landim. Porque na gestão anterior, com os técnicos anteriores, com o Dorival Júnior, eu não esqueço disso. O Flamengo chegou a poupar Colocar no brasileiro. vários titulares contra o Palmeiras no Allianz Parque, no então Allianz Parque. Ele tinha exatamente 2 equipes, uma pro brasileiro e uma Isso, pra... mas não é, né, ali, Maria, eu acho que assim, se você tem o E seu aí ele grande ganhou as duas adversário nos competições, pontos corridos, aí ele ganhou as Copas e foi mandado embora. Literalmente. ele ganhou as Copas. Não, mas assim, eu só tô querendo reforçar essa Sim, coisa sim, do do porque, brasileiro. assim, de olhar para o brasileiro como o melhor Tá. elenco tem que olhar, né? Então, 2 fatores que pra mim não são novidade nesse Flamengo que aconteceram hoje de novo. Primeiro, Obrigado. Rossi levar gol em bola defensável. Primeiro gol do Cruzeiro, bonito gol, mas defensável. O Rossi não faz mais defesa difícil Todo no mundo falando Flamengo. da mesma coisa, Ah, né? pilhado, mas ele decidiu uma Libertadores. Mas até quando ele vai viver desse passado de decidir Libertadores? Ah, mas o Rossi sai bem com o pé. Tá bom, então vai ser volante. Debaixo da trave, ele tem que pegar mais agora, pô. e ele não tá pegando. Tudo que é chute no gol do Flamengo razoavelmente difícil, entra. E outra coisa, o senhor Carrascal, que eu andei elogiando, que tá melhorando, de novo perdendo o gol, inacreditável. Um lance com a bola ali, quicando pra ele. Ou finaliza direito, ou toca pro Pedro sem goleiro. E ele perdeu o gol quando o Flamengo vencia por 1-0. Se o Carrascal faz o segundo, mata o Cruzeiro. Mas não, como diz o Júnior Capacete, você tem que enfiar a faca e girar. Flamengo não girou. E aí depois, quando dependeu do goleiro, a bola, como sempre, Girar, em chute girar. razoável,
Entrou. Essa é a verdade. O Rossi não pega mais bola difícil no Flamengo. Aí contrataram o Endriel. Foi caro. E não dão chance pro cara. Não dá pra entender. O Flamengo no primeiro tempo desperdiçou a oportunidade de matar o adversário ali. Bola de João no Léo Ortiz. É isso, matou o Rossi. Eu acho que é um gol que simboliza muito da quantidade de erros involuntários e decisões tomadas que faz uma derrota dolorida, né? Uma derrota que você foi superior em grande parte do jogo, mas foi incompetente na hora de matar as jogadas, de construir a vantagem, foi deixando o jogo vivo, e eu já estava torcendo para o jogo acabar. Tinha um tempinho. Deixa nos comentários. Não voltar com nenhum ponto. O Flamengo poderia ter muito pelo menos ruim. empatado esse jogo aí. Olha a bola demais, de galera. letra Muito que o Ayrton Lucas mesmo. tenta dar pra trás, que gera o contra-ataque do Cruzeiro no segundo gol. Olha isso. E sabe qual é o problema? É que eu tô vendo gente falando: a culpa do Léo Jardim, recuou o time no segundo tempo. Flamengo perde 4 chances claríssimas de gol no primeiro tempo, incluindo o senhor Carrascal e o senhor Pedro. O Flamengo tem um gol que sai de uma tentativa de um toque de letra pra trás do Ayrton Lucas no campo de ataque. E a culpa é do Léo Jardim, gente. Olha isso, cara. É inacreditável esse lance que gerou o segundo gol do Cruzeiro. São inacreditáveis os gols perdidos pelo Pedro e pelo Carrascal. Então não é pra colocar a culpa no Leonardo Jardim. Piorou no segundo tempo, mas podia ter feito 4-0 no primeiro. O time que quer ser campeão tá fazendo essas palhaçadas aí. Esse lance aí, Que desagradável, rapaz. Vamos lá, velho. Quando você tem um grande enfrentamento, quando você tem um jogo de nível parecido contra a segunda melhor equipe da América do Sul, você precisa, acho que é o primeiro ponto, você precisa aproveitar as janelas de superioridade que você tem para marcar vantagem no placar. O Flamengo foi extremamente superior no primeiro tempo e marcou só um gol de vantagem no placar porque não conseguiu finalizar. Finalizou só 6 vezes, conseguia sair jogando com folga, conseguia bloquear o jogo do Cruzeiro com folga, chegava na hora de dar o último passe, errava todas as vezes e concluía as jogadas sem conseguir finalizar. E eu tenho um mantra: time que não finaliza toma contra-ataque. O jogo já era perigoso no primeiro tempo, apesar da superioridade. O Cruzeiro já tinha finalizado mais do que o Flamengo, embora não muito. E aí, esse roteiro foi sendo repetido no segundo tempo. E aí, o time, repetindo o roteiro do Maracanã, teve o desgaste de Pedro e Arrascaeta, que, muito obrigados a pressionar, caíram fisicamente, e com isso o Cruzeiro foi crescendo no jogo. As trocas que aconteceram, né, foram em posições ali, tentando colocar o Jorginho para o jogo, e aí mantendo o Carrascal, que vinha tomando decisões não das melhores, né, nesse último passe, embora estivesse progredindo bem. Não acertando o último passe, mantendo ele em campo, mudando ele de posição. Depois, na saída do Paquetá, o time perdeu um pouco dessa capacidade física de duelar por dentro e continuou tomando finalizações e continuou sem conseguir finalizar. O Cruzeiro termina o jogo com 10 finalizações a mais que o Flamengo, 17 chutes só no segundo tempo, e o placar é justo. O Cruzeiro foi superior ao Flamengo no segundo tempo, numa medida maior do que a superioridade do Flamengo no Cruzeiro no primeiro tempo. A lição é que você precisa aproveitar as suas janelas de superioridade e que na hora de fazer as intervenções no time, ela precisa seguir ali talvez a correção dos problemas que o time apresenta. E hoje talvez a gente não tenha sido muito feliz nessas escolhas. E é isso, galera. A lição que fica pro Flamengo é que tem que aniquilar o jogo. Teve oportunidade, aniquila. Aí não faz, fica errando, fica chutando, toquinho pra trás. O outro time vem e arrebenta. É isso aí que aconteceu. Faltando 10 segundos para acabar o jogo, o Cruzeiro foi lá e fez um gol e virou a partida. É isso, galera. Fica de aprendizado. Vamos pra cima. Deixa nos comentários o que precisa ser mudado no Flamengo. O que o Léo Jardim precisa fazer para esse Flamengo aí melhorar e subir de patamar e passar o Palmeiras, porque tem jogo aí de confronto direto, hein? Então vamos para cima, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like e vamos que vamos. Isso daqui é Flamengo.